Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode falar. Sou o professor Isaac que está falando, viu? Aqui a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre contos, né? E a gente preparou esse material pensando em auxiliar vocês na escrita, né? A professora Oxentiane pediu que escrevessem um conto fantástico. Preparou esse material. Os contos e outros gêneros narrativos, eles possuem alguns aspectos, alguns elementos. São características que a gente pode perceber. Uma delas é que eles possuem enredo. São, na verdade, os acontecimentos da história, né? Eles se organizam de uma forma. Que forma é essa, né? Toda história, ela tem uma apresentação, que é o momento inicial, uma complicação, um clímax e um desfecho. Pode passar o slide, por favor. A apresentação é a primeira parte da história, né? É onde se introduz, por exemplo, o local onde aquela história vai se passar, né? Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, ela se passa inicialmente na casa da mãe da Chapeuzinho Vermelho, né? E depois no bosque, na floresta, e em seguida eles mudam até a casa da avó. No conto que nós lemos semana passada, as duas personagens, que eram primas e estudantes, né? Elas não tinham nome no conto, elas chegam. Esse é o início da história. Então, a parte inicial de uma história, de um conto, ele vai situando o espaço onde é que vai se passar aquela história. Junto a esse papelzinho que a mãe dela pede para ela ir até a casa da avó. Então a gente já sabe desde o início que vai ser sobre a Chapeuzinho. No conto que lemos na semana passada, eram essas duas estudantes, né? Então vocês têm que pensar nisso. Como é que vai iniciar a história? E você já tem que ir apresentando essas personagens. E também direcionando elas a alguma ação, né? Elas vão ter que fazer algo. Assim como eu disse, na história do Chapeuzinho, a mãe dela pede para ela ir até a casa da avó. No conto da semana passada, a ação inicial que as personagens vivem é se hospedarem, né, naquela pensão. Então tem que haver alguma descrição do local, alguma apresentação desses personagens e da ação inicial que vai dar o pontapé para mover essa história, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, viu? No chat, pode falar aqui. Depois da apresentação, vem uma complicação. Vocês vão ter que escrever alguma coisa para mover a história mais ainda, né? A complicação
seria uma situação de conflito. A gente botou aqui, né, de tensão, que põe as personagens em uma espécie de provação. Na história do Chapeuzinho Vermelho, a complicação é que ela encontra o lobo mau. Desde esse momento, já se cria uma tensão. O que que esse lobo quer com a Chapeuzinho, né? Desde esse momento que ela encontra com ele, ela está em perigo. A gente não sabe se vai se concretizar ou não, se ele vai fazer mal a ela, mas desde aquele momento a história já tem um outro rumo, porque o rumo normal seria que ela pegasse as cestas, né, de frutas e fosse até a casa da avó e desse tudo certo. Mas se a história fosse só isso, não teria graça, né? A gente criada de alguma forma. No conto da semana passada foi a presença das formigas, né? Que era inexplicável. Elas não conseguiam decifrar o que está. Alguém tem algum exemplo de complicação de alguma história? Vocês- Max? O clímax é um aumento dessa complicação até um momento que não dá mais para ser contido o problema. O que que vai acontecer? O que que a Chapeuzinho vai fazer? Ou ela vive ou ela morre. A gente sabe disso, né? Mas é pensar no Aline, se você quiser continuar, quando ele retornar, ele continua. Ops, Voltou. voltei. Me ouviram até onde? Você iniciou a falar sobre o clímax. Vou continuar. Que a gente tem que pensar esse clímax, essa é uma parte da história. É um dos eventos que vocês vão ter que escrever na história de vocês. No conto que a gente leu na semana passada, tá aí descrito no slide. Não sei se vocês conseguem ver. É quando as estudantes finalmente percebem que aquelas formigas são totalmente anormais. Não tem explicação real para aquilo. E elas acabam descobrindo, na verdade, que as formigas estão montando o esqueleto do anão, né? Quer dizer, é algo totalmente sobrenatural, inexplicável, né? Então elas ficam num momento de maior medo. Meu Deus, e agora o que que a gente vai fazer? A gente está presenciando um evento assim de outro mundo, né? No Conto Fantástico, muitas vezes é isso mesmo. O clímax acaba sendo os personagens percebendo que o que eles suspeitavam que não era real, não é real, né? É algo fora do comum. Eu não sei se vocês ouviram que eu estava falando sobre
o clímax da Chapeuzinho, né? Não tenho certeza. O clímax da história da Chapeuzinho é que quando ela tá na casa da vovó, na iminência de ser devorada, né? Ali é o momento de maior tensão. Depois, o outro evento após o clímax é o desfecho. É a tentativa, né, das personagens de resolverem a complicação. Se nós pensarmos a história da Chapeuzinho Vermelho, o desfecho vem da parte do caçador, né? Não sei, existem muitas versões dessa história da Chapeuzinho, mas quem propõe o desfecho é o caçador, que vem ajudar Chapeuzinho, né? É assim que é resolvido a história da Chapeuzinho Vermelho. Alguém a salva, mas não é sempre assim, né? Muitas vezes é a própria protagonista, é a própria personagem que se salva. Mas nas histórias mais antigas, normalmente, sempre alguém salvava. Né? No Conto As Formigas, a gente botou aqui, isso acontece quando as estudantes fogem. Muitas vezes o desfecho ele não resolve exatamente o problema, né? Não, elas não se desfizeram da caixa de ossos, elas não conseguiram derrotar as formigas, elas simplesmente fugiram daquele lugar, que desde o início é o que estava deixando elas entender. Vocês têm que pensar, desculpa, nesses quatro aspectos do enredo, né? Quatro partes para vocês cumprirem. Iniciar a história, complicar ela, chegar no momento de maior tensão e tentar resolver ela. Tá certo? E aí vamos para o narrador. O narrador é quem vai contar a história. Nas histórias antigas que a gente conhece, na da Chapeuzinho, é alguém que está contando. A gente chama assim, que é o narrador que está observando, como se ele estivesse vendo, né? Às vezes começa com era uma vez. Então, praticamente a gente entende que é alguém que nem estava lá e está contando a história, né? Mas existe outro narrador, tá certo? É o narrador que está dentro da história, né? Ele pode ser uma das personagens, que é o que acontece no conto As Formigas da semana passada. É a estudante de direito que acaba narrando a história. É uma das estudantes. Então vocês têm que se perguntar: quem é que vai contar a minha história? Certo? Você vai criar essa voz. Qualquer dúvida, só perguntar. Acho que de narrador acho que é a parte mais intuitiva. Vamos para as personagens. A gente tem que criar as personagens, né? Quem é que vai participar dessa minha história, desse meu conto fantástico? Quantas personagens? Vai ser uma, duas, três, né? E uma das melhores coisas que tem nas histórias são as características dessas personagens, né? Então, como é que eles vão ser? É alto? É baixo? É forte? É feio? É bonito, né? Ele é gentil ou ele é raivoso, né? E isso vai atribuindo alguns sentidos à história. Às vezes, uma história de herói, ele vai ser muito bom, justo, né? Tem que ser isso, tudo isso, gente, tem que ser pensado. Vocês vão pensando assim para tentar construir uma boa história, né? A Chapeuzinho, né, tô trazendo ela como exemplo aqui o tempo inteiro. É uma menina, né? Uma das características dela, ela vai estar usando esse chapéu vermelho, né? Ela é uma boa menina, ela era obediente à mãe. Tudo isso é descrito em praticamente todas as versões que a gente encontra, ela é sempre essa figura boa, né? Mas eu já li uma história da Chapeuzinho em que ela era má. É a gente que cria, tá certo? É a gente que vai atribuir as características desses personagens e fazer funcionar a história. Pode passar. Outra coisa que tem que ser pensada é o espaço, né? Em que lugar essa história vai acontecer?
No Conto das Formigas, foi um sobrado, né? Uma pensão velha. E na atividade proposta pela professora, é uma casa mal assombrada. É muito parecido, né, com o que a gente encontrou no conto. Isso é uma coisa comum nessas histórias, que o lugar faça parte, assim, muito forte da história, né? Uma parte presente muito forte. Em muitos contos fantásticos, é essa casa estranha, né? Porque já coloca a gente, já transporta a gente para dentro dessa história que tem alguma coisa que não tá bem, tem uma coisa que não tá certa, né? Por que essa casa é assim? Por que essa pensão é assim? E aí eu coloquei aqui a indagação, né? Uma pergunta. Em quais cômodos da casa mal assombrada sua história vai se passar? Vai ser no jardim? Vai ser em um dos quartos? Em dois quartos, cozinha? Ou pode ser no porão? Ou pode ser no sótão, né? Tudo isso, a escolha que vocês fazem, vão dando significado, vão dando a forma dessa história, né? Muita gente coloca no porão, né? Que é um lugar que a gente já acha assustador, que é onde guarda as coisas velhas, por assim dizer. Outras pessoas vão achar mais assustador se for no quarto, que é quando a gente dorme, fica sozinho, muitas vezes fica só, né? Mas pode ser no banheiro, pode ser no jardim, né? E assim vai, vocês que vão criando. Depois vem o tempo. A gente tem que pensar também em quanto tempo essa história vai se passar. Não quer dizer que a gente tem que botar lá que vai se passar às 10 horas da noite. Mas a gente pode colocar, entende? Não é obrigado, mas a gente acaba marcando o tempo. Quando a gente vai ler uma história e tem assim, era uma vez. Ah, então faz muito tempo, né? Ele está marcando o tempo de uma coisa que já passou. Essa história é no passado. E se eu quisesse contar uma história agora, né? A gente escreveria coisas assim. Estou andando até a casa mal assombrada. O tempo que está acontecendo. Se é no passado, se está acontecendo agora. Tudo isso vocês consideram. No conto que a gente leu na semana passada, a gente não está bem marcado. Não dá para entender bem direitinho quantos dias foram, quanto tempo elas passaram lá. Mas a gente percebe que foi mais de uma noite. Mais de um momento que elas estiveram juntas lá no quarto, elas viveram o dia delas e a história só se passa dentro do quarto quando elas estão lá de noite para estudar, para dormir, né? Mais uma prova que o tempo está marcado, a gente entende que foi mais de um dia, mas não está bem direitinho, não é obrigatório a gente colocar quanto tempo foi. E por último, eu queria que a gente pensasse bem que, no caso do conto fantástico, é bom sempre ter algum elemento estranho. Alguma coisa assim que a gente fique na dúvida, se perguntando assim, isso é real ou não é. No conto As Formigas, eram as próprias formigas, né? Que inclusive é uma coisa que existe, né? Pra gente existe. Formiga é normal, mas que no conto em questão se acaba se tornando algo surreal, mágico, alguma coisa assustador. Mas existem muitos elementos estranhos que vocês podem colocar, né? A professora também colocou, assim, umas dicas, né? Aí, pra gente ir direcionando esse conto fantástico. Eu até botei aqui o gato Félix, que não é da época de vocês, mas o gato Félix aí é um elemento. O gato é um elemento comum, né? Da vida da gente também. Eu acho que todo mundo já teve contato com o gato, mas ele pode acabar se tornando algo assustador também numa história, dependendo da direção que vocês queiram dar. E é isso. Hoje foi mais para fazer vocês pensarem sobre como é que essas histórias são construídas. Lembrando que isso não vale só para o conto fantástico. Vocês podem assistir um filme e pensar nisso.
que a gente trouxe para vocês, né? Como é que foi construído esses personagens? Como é que eles são, né? Qualquer dúvida, vocês perguntem, a gente está aqui para auxiliar vocês, viu? Obrigado. Quer falar alguma coisa, Aline? Pode falar.